Dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Leandro de Góes Silva, sou do terceiro ano F Terem Frei Caetano e vou falar um pouco sobre Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1825, filho de Dom Pedro I. Passou a sua infância e juventude de forma desagradável, consequência da morte de sua mãe, quando ele tinha apenas 1 ano, e da ida de seu pai para Portugal. Como ele era o único filho de Dom Pedro I vivo, ele foi declarado de imperador do Brasil com apenas 5 anos. Ele era uma criança diferente. Enquanto os outros brincavam, ele passava horas e horas estudando. Como ele era muito novo, foi criado uma regência no Brasil até ele completar os 15 anos de idade. Com uma gigantesca estabilidade política, havia um grande apelo popular para Dom Pedro tornar imperador do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro levou um golpe de militares, fazendo o Brasil de monarquia para república. Cansado de ser imperador, não tomou nenhuma contramedida e passou os últimos 2 anos em Portugal. Ou seja, ele já, depois do golpe, ele já estava muito cansado. Então ele voltou para Portugal e passou seus últimos 2 anos de vida. E obrigado. Bem, naquele período os militares não estavam muito satisfeitos com os rumos e resultados da monarquia de Dom Pedro II. A ação não teve participação popular e os militares interviram. Desta forma, o Marechal Deodoro da Fonseca demitiu, com o apoio dos republicanos, o Conselho de Ministros e seu presidente. Momentos mais tarde, Deodoro da Fonseca assinou o manifesto e a proclamação da República no Brasil aconteceu. Em um dia o Brasil foi governado pela monarquia e no outro dia o Brasil iniciou-se como uma república. No caso, quando Deodoro da Fonseca assinou o manifesto, a proclamação da república aconteceu. E ele, Marechal Deodoro da Fonseca, que ele era o marechal, foi o primeiro presidente da proclamação da República do Brasil. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas no dia 5 de agosto de 1827. Ele é uma importante figura histórica para o nosso país, pois foi ele quem proclamou a República do Brasil e se tornou nosso primeiro presidente. Marechal Deodoro da Fonseca, como ficou conhecido, era um militar e desde cedo se empenhou nas guerras que o país participou. Ele estudou em uma escola militar desde os 16 anos. Aos 21, ele participou da revolta praieira em Pernambuco e depois atuou em outros conflitos, como a Brigada Expedicionária do Rio da Prata, o Cerco de Montevidéu e a Guerra do Paraguai, onde ele perdeu 3 irmãos na guerra. Em 1885, ele governou a província do Rio Grande do Sul e foi o líder do movimento anti-escravista do Exército. Em 1889, ele declarou a República Brasileira e assumiu o cargo de primeiro presidente do Brasil. Meu nome é Jéssica, do terceiro F. Fiquei com o tema Conflitos entre Estado e Religião. Em 1864, o Papa Pio IX determinou a excomungação de todos os católicos que tivessem envolvimento com a maçonaria, instituição muito influenciada pelo positivismo e que tinha muitos representantes no Brasil. O próprio Dom Pedro II, que embora não fosse efetivamente maçom, possuía uma forte relação com os seus membros. Como resposta à determinação do Papa, o imperador decretou que não reconhecia os efeitos da ordem papal. Contudo, em 1872, os bispos Dom Vital Maria de Olinda e Dom Macedo Costa de Belém
decidiram não cumprir a ordem do imperador, suspendendo irmandades religiosas que mantinham contato com maçons. Os bispos acabaram sendo punidos com prisão e trabalhos forçados. Em 1875 foram anistiados, mas esse episódio foi visto pela Igreja Católica no Brasil como um ato autoritário, e a partir de então a instituição passou a ser afastada do imperador. Depois de 1889, a religião e o Estado se separaram e hoje qualquer um escolhe a religião que quer. A economia do Brasil em 1890 era predominantemente rural. O principal produto era o café, que correspondia a mais de 50% das exportações brasileiras. O principal produtor na época era São Paulo, de café. Outras especiarias eram algodão, açúcar, borracha e cacau. Nessa época, a indústria no Brasil cresceu muito. São Paulo teve destaque por concentrar cerca de 31% de todas as indústrias brasileiras. Assim, o número de trabalhadores cresceu muito e os movimentos operários surgiram, reivindicando direitos e melhores condições de trabalho. A maioria desses movimentos eram liderados por imigrantes, trazendo ideias da Europa. A exportação de café compreendia 2/3 do mercado internacional. Só negros trabalhavam, mas agora estrangeiros também. Eles aumentaram a produção de café para obter mais lucro e isso acarretou em excesso de café e o preço caiu. Para não quebrar, os produtores de café se reuniram para achar uma solução. Decidiram que o governo iria comprar o café em excesso e venderiam depois, quando o preço estivesse melhor. O governo acabou fazendo muitos empréstimos com outros países e isso acabou em uma crise em 1929. Em 1888, foi criada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. A lei exigia a liberação dos escravos, com isso extinguindo a escravidão no Brasil. Com essa lei, os escravos, que geralmente ficavam em áreas rurais, tiveram que vir para áreas urbanas. Nas áreas urbanas, eles tinham bastante dificuldade em achar emprego. E mesmo quando achavam, ainda eram recebiam bem pouco. Exigia muito preconceito com eles naquela época. Não tinham lugar para ficar. Tanto que tinham os terrenos onde eles ficavam e que eram chamados de pontos africanos, se eu não me engano. Com isso, eles foram cada vez mais se afastando da zona urbana, indo para os cantos da cidade. Até que foram começando a subir os morros. E nos morros foram feitas as primeiras favelas. É isso.